Alguns já me conhecem. Ontem eu gravei um vídeo a respeito do presidente da República. Mas hoje quero salientar, nesse momento quero salientar algo importante. Falando a respeito de Israel. Israel, quando no ano 73, que Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade. Interessante que Tito, ele não queria destruir o templo. Ele queria conservar o templo, que era um patrimônio deles. Era uma coroa para Tito, aquele templo. Mas diz a história que um soldado, na sua simplicidade, ele atirou uma flecha flamejante no templo. E aquela flecha foi direto no véu do templo. Foi direto no Santo dos Santos. E o fogo começou ali. E destruiu todo o templo. Porque Jesus disse, para se cumprir a palavra, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E os judeus, metade foi para o cativeiro. Mais de 1 milhão foram para o cativeiro. E Israel ficou sem pátria. Israel ficou sem nação. Israel viveu no cativeiro por muitos e muitos anos. Por muitos e muitos anos. Mas no fim da Guerra Mundial, Israel voltou. Os judeus que estavam nas nações voltaram para Jerusalém. E começaram a construir aquela cidade outra vez. Porque era uma terra deles. Deus tinha feito uma promessa que eles voltariam, plantariam naquela terra. Não uma promessa espiritual, mas material. Porque aquela terra era dele, era herança dos judeus. Mas, no ano 67, mas antes disso, em 48, parece, que até foi o brasileiro que deu o voto de Minerva para que fosse constituído o reino de Israel. Um homem por sobrenome Aranha deu esse voto, o voto de Minerva. Mas no ano de 1967, se levantou contra Israel 20 nações árabes. E a Rússia era a responsável de fornecer armas para os árabes. E também a mão humana estava lá também. Técnicos russos estavam ali para trabalhar em prol das nações árabes. Israel estava sozinho. Israel não tinha ligações com outras nações para que fosse enviado soldados para ajudar na batalha. Por isso que se chamou a Guerra dos 6 Dias. Israel tinha 6 dias para ganhar aquela batalha, para terminar aquela guerra. Israel não podia passar do 6º dia, porque se entrasse o sábado, Israel não poderia lutar e os árabes ganhariam aquela batalha. Se os árabes ganhassem aquela batalha, estava tudo pronto para o extermínio dos judeus. Os judeus seriam exterminados da face da terra. A nação judaica não existiria mais. Foi encontrado armazenados gás de mostarda
para aniquilar os judeus. Estava tudo preparado, se eles ganhassem a guerra. No sexto dia, Israel tinha 10 horas. Tinha 10 horas para terminar aquela guerra. E Deus pôs a mão e Israel, no sexto dia, derrotou as 20 nações árabes. Israel foi dono do território judaico. Teve esse patrimônio. Então fiz essa comparação entre Israel e o Bolsonaro. Bolsonaro estava sozinho naquele pleito. Estava sozinho. Todos os partidos grandes estavam contra ele. Ele estava em um partido pequeno que não tinha nenhuma expressão. Não tinha expressão no partido do PSL. E esse pequeno partido cresceu com o nome Bolsonaro. Alguns governos, se eles foram eleitos por causa do nome Bolsonaro. Todos estavam contra o Bolsonaro. Até procuraram matá-lo. Tirando-o do caminho. O Bolsonaro quase que perde a vida. Alguém queria tirar ele do caminho, porque o Bolsonaro era uma pedra no caminho de todos os candidatos. Todos falavam mal, todos atacavam o candidato. Todos eles atacaram. Todos eles mentiram contra o presidente. Todos eles mentiram. Quando foi invadida a polícia, entrou lá na universidade, o candidato do PT disse que Bolsonaro mandou a polícia invadir. Isto é calúnia, é uma mentira. Eles usaram de todos os subterfúgios para tirar Bolsonaro do páreo, mas não conseguiram. Uma comparação entre Israel e Bolsonaro. 20 nações foi derrotado por Israel, um pequeno estado. Bolsonaro derrotou todos os políticos, homens de nomes. Uma coisa interessante que numa equipe da Rádio Globo de comentaristas e jornalistas, eles falaram, bateram na tecla que Bolsonaro no segundo turno não venceria, não ganharia de ninguém. Seria derrotado por todos. A Rádio Globo foi um grande adversário de Bolsonaro. Mas não adiantou. Não adiantou nada. Porque Bolsonaro ganhou. Eu pedi a Deus para que Deus nos desse um presidente que fosse honesto. Um homem que tivesse uma ficha limpa. Um homem que não fosse corrupto. E Deus nos deu este homem. Ele tem falha? Tem falhas. Eu não concordo com algumas coisas que ele fala. Eu não concordo. Se o presidente ficasse em silêncio, seria muito melhor para ele. Eu estava ouvindo em uma sessão no Congresso. Eu não sei, parece que era uma senadora que ela disse que a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Eu gravei isso. A palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Muitas vezes nós somos vitoriosos no silêncio. No silêncio. Nós somos vitoriosos. Então o presidente da República, ele
com a permissão de Deus, ele foi eleito. Interessante que até hoje, ele é perseguido. Não puderam fazer ele perder a eleição, mas agora querem tirá-lo de lá. Todo